sobre o desenvolvimento do caráter de Deus. Quantos aqui querem crescer e tornar-se mais semelhantes a Cristo? Ok. Maturidade espiritual. Recentemente senti que Deus me deu essa definição simples do que é maturidade espiritual e tenho certeza que é muito mais do que apenas esta frase, mas gosto dela e quero que reflitam nisso. Sabe, a maturidade espiritual é perguntar a Deus o que você pode fazer por Ele. Não somente perguntar a Deus o que Ele pode fazer por você. Me pergunto quantos aqui todos os dias, ao fazerem suas orações, perguntam a Deus o que posso fazer por você hoje? A quem eu posso abençoar? Quem posso ajudar? Mostre-me algo que eu possa fazer por você, eu quero te servir. Comecei a fazer isso diariamente, talvez há uns 3 ou 4 anos e... É incrível se você ouvir as pessoas. Sabe, se você apenas criar o hábito de ouvir as pessoas, elas dirão o que precisam, onde estão sofrendo, o que gostariam de ter. A pessoa não precisa estar desesperadamente precisando que você lhe dê algo. Muitas pessoas só precisam serem abençoadas. Elas podem até ter mais dinheiro que você, mas ainda assim precisam de uma bênção. Ofertar é uma das melhores coisas em que você pode se tornar um especialista. Quero dizer de verdade, realmente é. Se você quer alegria em sua vida, então torne-se um doador. Não oferte apenas quando chegar a hora da oferta, mas seja um doador em sua vida. Faça da doação um estilo de vida. Eu vou repetir isso. Não apenas peça a Deus que faça coisas por você. Na verdade, você poderia desistir disso por um tempo e não faria mal nenhum, sabe? Deus sabe do que precisa antes de lhe pedir. Você pode mencionar se quiser, mas não precisa acampar em cima disso e não fazer mais nada além de ficar falando com Deus várias vezes sobre o que você quer que Ele faça por você. Em vez disso, tente perguntar a Deus todos os dias o que você pode fazer por Ele e veja como isso muda a sua vida. Realmente acredito que quando nós chegamos a esse ponto, é isso que é a maturidade espiritual. É realmente tirar o foco de nós mesmos e aprender o que Paulo quis dizer quando ele disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou quando ele disse: em você eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Ou quando ele disse: eu morro diariamente. Ele não quis dizer que ele morria fisicamente todos os dias, ele quis dizer que morria para si mesmo todos os dias. Sabe, o egoísmo está embutido em cada um de nós. E se você não acredita que somos egoístas, tudo o que precisa fazer é observar os bebês, e não demora muito até que eles te digam quanto eles não gostam que você não esteja dando a eles o que eles querem. Amém? Nós temos um neto que vai fazer 4 anos em julho, sabe? E ele é uma pecinha, ele é um pouco nervosinho e... umas 6 semanas ele estava tendo um dia mal-humorado, emburrado, daqueles. Eu vou dar um ciricutico toda vez que não for do meu jeito. E ele estava com a mãe, ela estava fazendo algumas compras e ele não estava se comportando muito bem. E ela disse: em nome de Jesus, Brody, vamos orar sobre seu comportamento. Então ela pôs os braços em volta dele, ela é uma excelente mãe, ela o envolveu e disse: Senhor, pedimos que ajude o Brody a ser um bom menino hoje, ajude ele a se sentir melhor e não ficar tão irritado, e ajude-o a sorrir e a ouvir o que eu digo a ele. E sabe, ela terminou a oração e disse: amém. E então ele disse: não, amém não. Ele não concordava com aquela oração. Eu acho que às vezes quando Deus nos diz algo, essa é a nossa atitude também. Não, amém não. Porque amém significa sim, que assim seja.
E ele não estava ali concordando com nada daquilo. Bebês espirituais. É tão triste quando alguém é cristão há 30 anos e ainda é um bebê espiritual, sabe? Depois que nascemos de novo, a próxima coisa que deve acontecer é que nós devemos começar a crescer em Cristo. E é um processo que dura por toda a nossa vida, nunca paramos de crescer. Deus nunca para de mostrar para nós as formas de podermos melhorar. E eu sou grata por Deus não me deixar em paz, nem ficar do jeito que sou, mas continuar me cutucando e mostrando formas para que eu possa ser mais parecida com Ele. Amém? Então Paulo estava lidando com a igreja de Corinto e eles tinham nascido de novo e batizados no Espírito Santo. Eles estavam operando nos dons do Espírito. Mas você tem que lembrar que os dons são dados. Você não precisa fazer nada para receber um dom. E só porque você tem um dom espiritual não significa que você é espiritualmente maduro. Amém? No entanto, ele disse a eles em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3... Porém, meus irmãos, não pude falar com vocês como a homens espirituais, mas como não espirituais, homens da carne, nos quais predomina a natureza carnal, como a meros infantes na nova vida em Cristo, ainda incapazes de falar. Agora, estou ensinando lendo na Bíblia Amplificada Clássica, e eu amo essa, sempre a usei. E sabe, eu gosto muito dela porque eu não leio nem entendo grego e a Bíblia Amplificada amplia um pouco do grego e ela nos dá um pouco mais do que algumas das outras traduções dão. E ele diz aqui, ainda incapazes de falar. Agora, o que isso significa? Claro que podiam falar. Ele quis dizer que não sabiam falar da forma que deveriam. E sabe, se você ouvir uma pessoa... Bem, primeiro, se você ouvir alguém, não demora muito, você pode dizer se ela é cristã ou não. E se você ouvir os cristãos, não demora muito, você pode praticamente determinar onde eles estão espiritualmente. Quando se trata de maturidade espiritual. Se tudo o que eles falam é sobre si mesmos, então são egoístas. Se não conseguem receber correção, são orgulhosos. Não demora muito. Ele disse, eu não poderia falar com vocês como adultos maduros. Verso 2, ele disse, eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, porque ainda não eram fortes nem preparados para isso. E vocês ainda não são fortes o bastante, nem prontos para isso. Bem, qual é a diferença entre leite e alimento sólido? Damos leite para os bebês, não é mesmo? E então, lentamente você começa a inserir os alimentos sólidos. Bem, sabe, o leite da palavra são mensagens que os cristãos bebês conseguem lidar. São todas sobre o que Deus pode fazer por mim, o quanto Ele me ama, o quanto eu sou maravilhoso, todas essas coisas boas. Isso é bom, é um bom lugar para começar. Isso atrai as pessoas. Alguém que acabou de ser salvo não precisa receber nada muito forte logo de cara. Eles precisam se estabelecer no relacionamento com Deus e saber que Ele os ama e quer fazer coisas por eles, que responde às orações. Mas se isso é tudo o que eles recebem, eles nunca crescerão. Eu chamo isso de mensagem sobremesa. Sabe, todo mundo gosta de sobremesa, mas todos sabemos que se você viver apenas de sobremesa, ou você não vai viver muito tempo, ou você vai ser muito insalubre. A carne da palavra são mensagens mais fortes, são mensagens que confrontam o nosso comportamento.
São mensagens que, se você as receber, vão fazer você mudar. São mensagens que fazem você se contorcer no assento e fazem você querer sair correndo e desejar nunca ter vindo. Mas sem essas mensagens, você nunca será forte. Nós precisamos dos dois. E se isso é tudo que você ouve, você pode começar a se sentir um pouco exaurido também. Então, eu procuro trazer um bom equilíbrio de carne e sobremesa. Mas neste fim de semana comeremos carne. Então, espero que você... Talvez você possa comprar uma sobremesa em outro lugar, sabe? Mas eu acho que se você foi ousado bastante para tirar uma sexta à noite para vir, e eu voei de Santo Luz até aqui para que pudéssemos servir um pouco de carne e ver se você recebe. Verso 3, vocês ainda não são espirituais, tendo a natureza da carne, porque estão sob o controle dos impulsos comuns. Agora, alguém aqui tem esses impulsos? Veja, os bebês espirituais agem sob seus impulsos. Mas os cristãos maduros conseguem controlar a si próprios. Eles não fazem somente o que sentem vontade de fazer, mas eles fazem o que eles acreditam que Jesus teria feito. Na mesma situação. Amém? E quanto mais você cresce, mais você faz isso. E finalmente chega ao ponto em que está praticamente agindo como Jesus o tempo todo. Enquanto houver inveja, houver ciúmes e brigas que são contendas e discussões e lutas, e dissensões que são divisões entre vocês, vocês não são espirituais, mas sim carnais, comportando-se segundo o mero padrão humano, como meros homens inalterados. Então Paulo disse, posso dizer que vocês não são maduros porque ainda têm ciúmes uns dos outros? Nós não temos nada disso na igreja, não é? Vocês têm inveja uns dos outros? Estão divididos? Vocês estão com raiva, são implacáveis? Todas essas coisas precisam desaparecer. Você não precisa sentir vontade de perdoar alguém para fazê-lo. Bem, cerca de metade gostou disso e a outra metade... A falta de perdão é um problema muito grande na igreja. E Satanás ganha mais terreno na vida dos cristãos através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. Se você tem falta de perdão em seu coração, a Bíblia nos diz que se não perdoarmos uns aos outros, Deus não pode nos perdoar. E isso impulsiona uma distância entre você e Deus. Eu digo algo sobre a falta de perdão em quase todos os sermões que prego, porque eu sei o que isso fez comigo quando eu era cheia de falta de perdão, e eu sei como é maravilhoso você ficar realmente bom em perdoar as pessoas bem rápido, sabe? Amém? Quando alguém te machuca, quanto mais rápido perdoar, então mais fácil será fazer isso. Mas quanto mais você espera, mais profundo isso vai ficar. Eles não têm que merecer seu perdão, eles nem precisam querê-lo. Honestamente, você nem está fazendo isso por eles, está fazendo por si mesmo. Porque você pode estar retendo a falta de perdão contra alguém que está se divertindo e nem se importa se você está chateado. São os seus sentimentos que estão feridos. E se somos homens e mulheres de Deus, então não podemos viver de acordo com nossos sentimentos. Nós sempre vamos sentir, mas não podemos deixar que esses sentimentos nos controlem. Nós temos que reconhecê-los pelo que eles são. E dizer, não importa como eu me sinto, eu ainda posso fazer a coisa certa.
Eu falarei disso durante todo o fim de semana e espero que isso fique embutido em seu cérebro, para que cada decisão que você tomar, você saiba que é um caminho certo e um errado. E que cabe a você escolher qual irá seguir. Amém? Quantos sabem que não é certo fofocar sobre outras pessoas? Ok, mantenham suas mãos erguidas. Quantos de vocês fazem isso? Você não precisa fazer isso, ninguém está te obrigando, você escolhe fazer. E precisamos escolher a coisa certa. Agora eu vou pregar para mim mesma. Quantos sabem que é errado julgar outras pessoas? Quantos aqui ainda fazem isso? Eu tive uma semana um pouco julgadora, sabe? Veja, às vezes começamos algo e continuamos. É como se precisássemos de umas palmadas de Deus para nos levar de volta para onde devemos estar. E, na verdade, a conclusão é que nós só precisamos cuidar das nossas próprias vidas. Agora, não somos estúpidos, nós podemos julgar o pecado, podemos ver quando alguém está pecando, mas nós não conhecemos o coração de ninguém. Não sabemos o que eles passaram, não sabemos o que eles estão passando, não sabemos de onde vieram. Agora, para mudarmos, nós temos que ter correção. Deus nos dará a sua palavra e Ele amaria se nós só... Quantos de vocês já disseram aos seus filhos, se vocês apenas me ouvissem, então não precisariam estar nesta situação? Sabe, se você apenas me ouvisse, eu não precisaria tirar o seu computador. Se você tivesse me escutado, então você não estaria de castigo agora? Bem, Deus quer que nós o escutemos também. Mas se não, Ele tocará nas nossas circunstâncias. E é para o nosso próprio bem. Hebreus 5, 13 a 16. Todo aquele que continua a se alimentar de leite, estamos de volta às mamadeiras, é obviamente inexperiente e não hábil na doutrina da justiça. Então, por que as pessoas continuam precisando de leite e não conseguem receber a carne da palavra? Porque a carne da palavra corrige o seu comportamento. E você não consegue lidar com isso se não souber quem você é em Cristo. Uma pessoa entendeu. Bem, eu meio que entendi. O que você quer dizer com o que você é em Cristo? Cristo tomou o nosso pecado e nos deu a sua justiça. Isso é mais maravilhoso do que qualquer coisa que podemos imaginar. Fomos reconciliados com Deus. Mesmo enquanto nós ainda estamos tentando crescer e superar a mudança, Deus ainda nos vê como certos com Ele. Esse é o seu cérebro, dificilmente consegue aceitar isso. E sabe, ter sido abusada na infância pelo meu pai me fazia me sentir muito mal comigo mesma. Eu tinha um problema enorme com a culpa, porque eu sempre sentia que eu deveria estar fazendo algo errado, ou ele não gostaria de fazer aquilo comigo, sabe? E então, eu levei anos e anos e anos e anos estando na palavra e meditando sobre a justiça antes de eu realmente entender isso. E quando eu digo que eu entendi, quero dizer que foi daqui para cá.
Ou para eu acreditar que Deus me amava incondicionalmente e que Ele me amava tanto quando eu não estava sendo boa, quanto Ele me amava quando eu estava sendo? Sabia que Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama neste exato momento aqui? Não importa o quanto você se comporte melhor, Ele não vai te amar mais só porque você se comporta melhor, sabe? Ele te ama porque Jesus morreu por você. Amém? E podemos ouvir isso? Isso parece bom? Mas para acreditar nisso, você tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ler isso, e meditar sobre isso, e meditar sobre isso, e pensar sobre isso. É por isso que a Bíblia diz em tantos lugares para meditar na palavra. Significa rolar várias e várias vezes na sua mente e pensar sobre isso. E ele diz: se você continuar a se alimentar de leite, é óbvio que você não será habilidoso na doutrina da justiça. Ser reconciliado com Deus é uma das principais doutrinas da Bíblia. E é verdade para todas as pessoas. Se você nasceu de novo e recebeu a Cristo como seu Salvador, então você realmente está reconciliado com Deus. E foi Ele que decidiu enxergar você reconciliado com Ele. Quando chegamos ao ponto em que conseguimos acreditar nisso, cara, então quão felizes ficaremos? Uau! Porque veja, qualquer um que é realmente sério sobre seu relacionamento com Deus, você não quer pecar, você não sai por aí pecando de propósito. Mas nós pecamos. E assim que tomamos consciência disso, nos arrependemos. E Jesus, Ele já pagou por esse pecado. Você não precisa convencê-lo a perdoá-lo, sabe? Na verdade, Ele já fez isso. Tudo que você precisa é receber esse perdão que já está lá disponível para você. Receba a misericórdia de Deus. Ela está disponível, só temos que recebê-la. Receba o amor de Deus. Não podemos merecê-lo. Deus não está à venda. Não podemos comprar o amor dele. Não podemos comprar sua misericórdia. Não podemos comprar o perdão dele. Tudo que você pode fazer é com uma atitude humilde, saber que não merece, mas recebê-la pela fé. Amém? É disso que as pessoas precisam. Não precisam de mais drogas. Elas não precisam de uma outra identidade.